tendo visto então as faces, arestas e vértices, vamos aprender um pouco agora sobre a ferramenta de extrusão. Para poder deletar esses objetos, sair do objeto aqui em si, ó, você clica novamente aqui nessa primeira opção em Model, para utilizar o modo aí modelo. Você pode aqui fazer então, uma seleção desses objetos e pressionar o Delete para apagar ou clicar sobre cada um deles aí, obviamente. Vamos então, com a ferramenta de extrusão, construir aqui, eu gosto sempre de fazer nas aulas de modelagem iniciais, uma mesa para depois a gente começar a trabalhar objetos aí mais complexos. Vou criar um cubo, então, para fazer aqui então a edição desse cubo, lembra que nós temos aqui o Model e o Object, vai ter que ser o Object, porque eu quero aqui escalonar ele de forma independente, separada aí dos seus eixos. Então, vou dar uma achatada primeiro no objeto, vou aumentar um pouquinho ele assim, um pouquinho para o lado também, acho que aqui assim já está beleza. Com o Alt aqui pressionado, eu rodo a câmera para poder ver a altura dela. Então, vou deixar um pouquinho mais achatada aqui, perfeito, excelente, ok. Só que aqui nós temos o seguinte, ele continua sendo um cubo perfeito com apenas aí 6 lados. Eu preciso fazer uma subdivisão maior deste objeto. Vou pegar aqui a minha ferramenta de mover e vou deixar ela um pouquinho acima. Então, para subdividir, basta eu clicar sobre o objeto. Aqui na minha área de Object, ele mostra aí as propriedades. Eu vou colocar então aqui, por exemplo, nos segmentos no X 10. Ele vai colocar então 10 subdivisões aqui para o meu objeto, seriam 10 linhas de divisões. Aqui não está mostrando as linhas, mas eu tenho uma forma aqui mais fácil que a gente pode trabalhar para visualizar ela. Deixa eu só deixar mais bem posicionada. Aqui em Display, eu estou, por exemplo, no meu aqui nesse modo Girled Shading. É o padrão, desde que iniciou nós estamos nele. Aqui em Girled Shading Lines, ele mostra para mim as linhas de subdivisão. Tem algumas outras aqui também, Keep Shading, outras formas de visualização. Por enquanto, vamos deixar aqui nessa Girled Shading Lines, para que eu possa visualizar aqui quantas subdivisões tem o meu objeto. Em vez de 10, eu vou deixar 20, para que ele subdivida mais aí a malha, tanto no X quanto no Y. Perfeito. Tendo aqui, então, essa colocação, no Y até que não precisa não, porque no Y ele vai colocar desse lado aqui para mim. Se eu colocar segmentos no Z, porque aí ele faz a subdivisão aqui, tanto horizontal quanto vertical, e eu tenho aqui a visão de cima, ó, ele fica todo quadriculado. Se eu não me engano aqui, foi até um pouco muito no Z, eu vou colocar, por exemplo, 15, só para que fique mais quadrado. Então, porque, obviamente, ela é maior na horizontal, teria que ser menos linhas aqui, para que fique mais quadradinho. Para que eu estou criando esses segmentos, essas subdivisões? Através dessas subdivisões, eu vou poder selecionar agora, olha que interessante, vou clicar aqui para converter em um objeto editável, um polígono editável, e vou clicar em face. Então, eu posso selecionar cada uma dessas faces aqui. Tendo, então, selecionada essas faces laterais, eu posso utilizar uma extrusão. O que é uma extrusão? Para quem não conhece a extrusão, ela cria um novo corpo a partir desse objeto. Então, eu posso aqui fazer uma continuidade, tanto para cima, quanto para o lado, quanto para baixo desse objeto. E assim fica fácil de eu criar os pés aí, da mesa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa face inferior aqui, com o Shift pressionado, eu seleciono essa. Se você quiser fazer uma seleção múltipla também, sequencial, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Você pode utilizar, na verdade, aqui vai ter que ser com o Shift mesmo. Você pode aqui, por exemplo, eu poderia fazer 4 aqui para puxar uma perna da mesa maior, um pé da mesa maior. Então, você pode utilizar dessa forma também. Eu vou fazer com apenas uma. Então, com o Shift pressionado, eu seleciono aqui as minhas 4 opções, os 4 lados aqui da mesa e vou utilizar então o recurso da extrusão para poder puxar os pés da mesa. Aqui acima nós temos algumas opções, vamos começar a utilizar por elas, porque aqui também nós temos recursos de extrusão. Dá para me trabalhar aí algumas formas de extrusão através aqui dessas propriedades que nós temos aqui na barra de ferramentas. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Extrude. Porém, aqui acima na nossa barra de menu, ele nos dá mais opções aí para extrusão, entre outros recursos e efeitos. Então, nós vamos estar trabalhando aqui com essas opções. Se for uma extrusão simples, obviamente, eu posso utilizar aqui esse Extrude. E percebam aqui o que ele faz.
Com o Extrude habilitado, deixa eu selecionar aqui a área em que eu quero fazer a modificação. Perceba que ele coloca, né, um objeto ali. Na verdade, como ele cria um novo objeto, ele me dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que fazer aquele mesmo esquema do modificador. Eu vou ter que arrastar para baixo da mesa, selecionar de novo, então fica um pouco aí, né, vamos dizer assim, complicado. Então vou dar Ctrl Z para que ele volte ao normal. E vamos, por enquanto, não utilizar, vamos dizer, essa ferramenta de Extrude, e sim o recurso Extrude que já se aplica na área selecionada. Na próxima aula nós faremos isso aí.